E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Setor Logístico. Hoje o papo é sobre logística de produção. Você sabe o que realmente é a logística de produção? Já se perguntou se logística de produção é somente PCP? Ou será que é tudo relacionado ao PCP? Então hoje eu vou abordar esse assunto com você. Vou te trazer de uma forma simples para você entender a interação que o PCP, que a logística de produção, realiza dentro da empresa, a relação com todas as outras áreas. E acompanhe até o final, porque nós elaboramos um material muito bacana para você que eu vou disponibilizar no final do vídeo. Eu sou o Thiago, do Setor Logístico, e vem comigo. A logística de produção, ela pode ser aplicada em diversos tipos de empresa. Não precisa ser necessariamente uma empresa de manufatura, ou seja, uma empresa de transformação. Você vai ver aqui que no decorrer da explicação é possível aplicar diversos itens, diversos fatores, diversas ferramentas que nós utilizamos na logística de produção em empresas, por exemplo, de serviços. Tá? Eu elaborei aqui para você, então, uma cadeia simplificada para que a gente consiga ver quais são os fatores que influenciam dentro da logística de produção, que formam a logística de produção e que também interagem, quais são todas as outras áreas. Para falar então sobre essa estrutura de logística de produção, vamos abordar o seguinte: precisamos analisar de que maneira que a empresa trabalha, ou seja, como que ela recebe os pedidos para produzir, para fabricar, para gerar o produto que ela gera. Por exemplo, aqui nós temos duas formas, make to stock ou make to order. O que significa isso? Make to stock é a empresa que produz para estocar, ok? E make to order, ou seja, são empresas que trabalham meio que por encomenda, vamos dizer assim. Então ela recebe primeiro o pedido do cliente, aí sim que ela vai fabricar para daí entregar para o cliente. Por exemplo, empresas de autopeças, que fabricam peças para automóveis, peça para motocicleta, esse tipo de coisa. Normalmente a empresa já trabalha com um pedido fechado, que vem para a empresa já dizendo qual é a quantidade que ela precisa produzir. Então ela está produzindo por ordem, ok? Por isso make to order. E make to stock. É uma empresa, por exemplo, confecções que produzem roupas, elas produzem para estocar para depois vender. Então, esses dois indicadores é que vão gerar para nós aqui como vai ser gerenciado ou como vai ser criada a logística de produção dentro da empresa. Então, quando nós temos, por exemplo, make to stock, que é empresa que faz para estocar, nós vamos precisar nos preocupar com o quê? Bom, se eu vou produzir, eu preciso de matéria-prima, preciso de insumos. Então, eu preciso saber o quanto eu preciso desses insumos, o quanto eu preciso para produzir, ou seja, qual é a quantidade de produto final que eu vou produzir. E quando nós trabalhamos aqui em Make to Stock, nós temos o quê? Nós temos a previsão de demanda. Então, é realizada uma previsão de demanda, ou seja, o quanto eu vou precisar produzir, ou seja, o quanto eu vou vender. Aí eu tenho o quanto eu vou precisar produzir. E quando a gente fala de Make to Order, ou seja, quando nós já temos esse pedido fechado, então eu tenho exatamente qual é a quantidade que eu preciso produzir. Então olha só que interessante. Então o setor comercial, o setor de vendas traz para nós essa informação. É aí que começa a interação da logística de produção. Se eu já tenho quanto eu vou vender, eu preciso então planejar, programar o quanto eu vou produzir. E muitas empresas têm um setor que se chama S&OP, que é o quê? Sales and Operations Planning, ou seja, vendas e planejamento de operações. Fica tranquilo, tá? Se a empresa que você trabalha não tem S&OP, pode haver lá, de repente, uma reunião de produção, pode ser chamada assim, em que existe a integração entre vendas, comercial, produção, engenharia, que se juntam para fazer um planejamento. Não tem problema nenhum. Se a sua empresa não tem um S&OP, não significa que ela não faz um planejamento, tá? Tranquilo. É mais para a gente saber como funciona essa entrada. Então, o S&OP, ou o planejamento de operações, ou seja, o quanto vai ser produzido, como nós vamos planejar isso, é o input, ou seja, é a entrada do nosso planejamento, da nossa logística de produção. Então, olha que bacana. O S&OP, então, ele funciona como um input.
A previsão de demanda aqui, o pedido de compra do cliente, tudo isso gera um input para nós realizarmos o quê? Olha só, aí que nós temos o PCP, ok? Que é o quê? Planejamento e controle de produção, programação e controle de produção. Tem algumas empresas que utilizam PPCP, por exemplo, mas é muito importante você saber o quê? Que é a partir aqui do PCP que nós vamos programar, que nós vamos planejar a produção. E depois teremos um controle do que foi planejado. Então imagine você, vou dar um exemplo aqui, não que seja uma produção, mas para a gente conseguir trazer para a realidade do dia a dia. Imagine que você vai dar uma festa, por exemplo, e você precisa saber a quantidade de convidados, certo? Por quê? Para você poder planejar como vai ocorrer essa festa, quantas horas de festa serão, em que horas que você vai servir a comida, em que horas que os convidados irão chegar. Então isso é um input. E o PCP dentro de uma empresa, ele funciona da mesma maneira. Ou seja, quanto nós vamos produzir. Se nós temos quanto nós vamos produzir, dentro do PCP, uma engenharia de processo, uma engenharia industrial já nos traz qual é a nossa capacidade produtiva. Nós precisamos saber qual é a capacidade produtiva, aí nós podemos criar um MPS. O que é o MPS? É o calendário mestre de produção. Então imagine, ele funciona como se fosse uma agenda da fábrica. É exatamente assim, olha, no dia tal, às 8 horas, nós vamos produzir tal peça na máquina 1. Exatamente. Quantas peças nós vamos produzir? Vamos produzir 200 peças. Ok, essa máquina produz 100 peças por hora. Então eu sei que a partir das 10 da manhã, essa máquina já vai estar livre para eu reprogramá-la. Então isso é um MPS, é um calendário. Como eu disse, se assemelha muito a uma agenda da produção. Tendo o nosso MPS, ou seja, o calendário de como nós vamos produzir e o quanto nós vamos produzir, nós temos o nosso MRP. O MRP ele se divide em duas partes, ó, MRP1 e MRP2. O que significa isso? MRP1 ele trata de quais são os materiais e os insumos necessários para produzir. Como o exemplo que eu dei, a gente tem uma festa, então, bom, se eu tenho 100 pessoas, eu sei que eu preciso servir uma certa quantidade de comida. Se eu tenho mais pessoas, se eu tenho 200, eu tenho que servir o dobro. E na produção é a mesma coisa. De acordo com o nosso calendário, nós sabemos quanto de material eu preciso disponibilizar, em qual máquina e em qual horário, quanto de insumo produtivo. Tem um vídeo muito bacana no canal em que eu falo a diferença entre suprimento e insumo. Acessa lá que você vai gostar. IMRP2. O MRP2, então, ele fala sobre quais são os recursos de manufatura necessários. Ou seja, quais são as máquinas, quais são as ferramentas que nós vamos precisar no processo produtivo. Então, essa interação aqui nos traz o quê? Nos traz toda a necessidade, toda a programação. Então, nós programamos aqui a nossa produção de acordo com o MPS, MRP1 e MRP2. Isso gera para nós o quê? Ele vai gerar para nós o que nós chamamos aqui de output, ou seja, a saída. Qual é a saída do processo do PCP, então? A saída do processo do PCP são ordens de produção. Essas ordens de produção, elas significam o quê? Elas vão trazer, são relatórios, tá? Que dizem exatamente em qual hora, qual produto vai ser produzido e isso é sequenciado. Tá? Ou seja, a primeira máquina vai receber uma certa quantidade de material, vai ser produzido, depois vai para a máquina 2, que também tem a quantidade de material que será produzida. Dentro disso nós temos os materiais necessários, os recursos necessários para produzir e também, como eu disse, o calendário, certo? Então sai para nós uma ordem de produção. Essa ordem de produção vai para os operadores da produção para que se possa produzir, certo? E geram também ordens de compra. Como assim, Thiago, ordens de compra? Vamos voltar um pouco aqui na nossa explicação. Se o S&OP ele faz um planejamento de produção, então também sai para suprimentos qual é a necessidade de material para comprar. Então, suprimentos vai cruzar o que nós temos em estoque com o que nós precisamos para produzir. Mas aqui no nosso MRP, nós podemos sinalizar, olha só, a gente vai precisar de mais material de repente. Então gera para uma nova lista de compra, certo? Então esses são os inputs. É
os inputs e os outputs, essa é a organização da logística de produção. Tem muito assunto para a gente falar nessa área. Cada ponto aqui pode ser desdobrado. A intenção hoje é que você tenha essa visão clara do que é a logística de produção, quais são as principais siglas que a gente encontra aí nessa organização e como ela se desdobra. Quero chamar a sua atenção também aqui para intralogística. O que é essa intralogística? Basicamente é a movimentação de materiais dentro da empresa, desde que você recebe matérias-primas até quando sai o produto acabado. Então toda essa movimentação, toda essa distribuição de material interno é intralogística. Por que ela está aqui embaixo? Porque ela serve aqui como suporte para o nosso PCP. Suporte para a nossa logística de produção. Precisa estar integrado aqui. Porque se eu tenho planejado em uma máquina X que eu vou precisar do material Y, a intralogística precisa movimentar esse material para mim. Se eu tiver atraso na intralogística, diretamente o meu planejamento vai ser impactado. Okay? E como que acontece? Como isso é controlado dentro da empresa? Nós temos ferramentas de controle. Nós temos, por exemplo, ferramentas de gestão à vista, que dizem qual é a meta produtiva, quantas peças têm que ser produzidas por hora, por dia, por semana. Nós temos ferramentas do Lean, por exemplo, o Kanban, cartão Kanban, muito utilizado na logística de produção, muito eficiente para realizar o controle da produção. Então, resumindo aqui, essa é a ideia, para que você veja como é a organização da logística de produção, para te trazer essa ideia. Vai ter muito assunto ainda para a gente falar em relação a esse ponto. O que eu queria abordar com você, como eu te falei, agradeço por acompanhar até o final do vídeo, e o que eu queria dizer para você é que agora, aqui embaixo do vídeo, tem um link para você acessar o nosso e-book. Exatamente, nós preparamos um e-book totalmente gratuito para você, com todas as informações sobre logística. É um guia prático mesmo, para você utilizar aí. Não sei qual é a posição que você está, se você está buscando uma vaga na logística, se você é um estudante, se você já é um profissional, mas lá você vai encontrar muita informação bacana. É totalmente gratuito. Clica no link aqui e faz o download para você. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os nossos vídeos e as nossas novidades. Acesse nosso site também, que tem muito conteúdo legal lá, treinamentos que você pode utilizar para se desenvolver mais ainda. Então, agradeço, um abraço e até mais.